Bom dia! Bom dia a todos, que alegria ter vocês aqui conosco na Vértice. Aos que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aos que já são parte da nossa família, sejam bem-vindos também. É uma alegria estarmos aqui para termos nosso momento de adoração ao Senhor, de rendermos a Ele as nossas vidas, de recebermos dEle o que Ele tem para nós nessa manhã. Amém? Pedir para o pessoal que está aí fora do café, já ir entrando com esse cafezinho, com cheirinho bom, para a gente começar aqui o nosso culto. Amém? Pedir para vocês se colocarem de pé. A gente vai fazer a leitura do nosso salmo. É o Salmo 138. Eu leio um versículo, vocês leem o outro que vai aparecer. Eu leio mais um, vocês leem o outro. E o último, quinto, a gente lê todos juntos, tá bom? Vou começar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e darei graças ao teu nome, por causa do teu amor leal e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Todos os reis da terra te darão graças, Senhor, ao ouvirem as palavras da tua boca. Todos juntos cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui com o nosso coração, a nossa mente abertos, rendidos diante do Senhor, pedindo que o Senhor olhe para nós, pedindo que o Senhor venha com a tua presença, com teu Espírito Santo e venha falar conosco, que venha mexer aquilo que precisa ser mexido, retirado, que venha trazer a sua paz que excede todo entendimento, que venha fazer com que a nossa mente esteja aberta para poder te contemplar, para poder te conhecer mais, para poder sentir a tua presença. Tudo que nós queremos e precisamos é a tua presença. Por isso nós abrimos o nosso coração para ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração. Em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Cante! Por toda se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo
da nossa canção, da nossa adoração, que vão estarmos aqui podendo dizer isso. De fato, diga com o teu coração: Senhor, a tua graça, ela é melhor do que a vida. Porque o que é a vida longe de Jesus? Quem era eu sem o Senhor? Mas o Senhor já me conhecia. O Senhor me chamou pelo nome. Quando os necessitados buscam água sem encontrar, então a sua língua se seca de sede. Eu os ouvirei, diz o Senhor. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Não temas, eu te remi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Não importam as circunstâncias, nós temos nesse Deus um dono, nesse nome precioso, um amigo, um pai, um Senhor. Nós te adoramos, Deus. Rendemos a ti louvor e adoração ao Deus que nos chamou pelo nome. E nessa manhã nós exaltamos o teu nome acima de todos os outros, Senhor. Tu és bom. Vamos dizer todos juntos. No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Declaramos, Jesus, a morte venceste e o véu tu rompeste, a tumba. Aleluia! Nenhum outro, ó Deus, só o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Ressuscitaste, vivo. Levante a sua voz. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
estamos aqui diante do teu altar para declarar isso. Que não existe outro como o Senhor. Tu, Criador dos céus e da terra, Tu que nos formou, Tu que nos ama, Tu que entregou o Teu Filho por nós. Obrigado, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és santo, santo, santo. Que os nossos lábios não se cansem de dizer quem Tu és. Que a nossa vida exale quem Tu és, Senhor. Trabalhe em nós isso. Trabalhe em nós isso. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Ele que é vigoroso, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos. Amém. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, toda a criação exaltado és, santo, santo pra sempre. Que foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Você é livre? Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém.
digno de louvor. Tu és santo, santo, ao Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque podemos clamar que o Senhor é santo, Deus. Obrigado porque o Senhor é santo para sempre, Jesus. Obrigado porque o Senhor não muda, Deus. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor não muda, Deus. Somos tão falhos, somos tão errados, Deus. O nosso coração é tão mau, Jesus. Mas o Senhor permanece santo para sempre. Digno de toda honra, digno de todo louvor, aquele que rompeu o véu, Deus, para que nós pudéssemos ter vida, Deus. E essa vida que existe somente em Ti, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe de braços abertos. E nós temos a liberdade, somos livres para cantar isso a cada dia, Deus. Obrigado, Jesus. O nosso coração se enche de gratidão por perceber que a despeito de nós, o Senhor ainda é Deus em nós, Deus. Obrigado porque somos tabernáculos do Senhor, Deus. O Senhor faz morada em nós, Deus. E isso é mais bonito e mais maravilhoso do que qualquer outro relacionamento que nós pudéssemos ter contigo. O Senhor está em nós, o Senhor vive em nós. E por causa de Ti nós temos vida, Deus. Obrigado porque podemos cantar que o Senhor é santo, santo, santo. Vamos cantar isso de novo mais uma vez. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, e o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, santo, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Glória a Deus, obrigado time. Antes de você se sentar, cumprimente alguém que está do seu lado, pergunte um nome. Claramente temos muitos visitantes hoje, então procure saber o nome de alguém. Tem que dar uma palhinha, pô. Tem que chegar, dar uma palhinha, cantar junto. Para com isso, até repreendi. Não tá não, cara. Pode ser pra lá, ninguém tá usando. Amém, amém, glória a Deus. Bom dia, igreja, bom dia para você que nos visita. Que prazer, que alegria ter você conosco. Hoje temos uma manhã muito especial, já tivemos um culto muito especial às 9h. E com certeza esse já está sendo. Que Deus continue abençoando a gente. Temos alguns recadinhos rápidos para vocês. O primeiro deles é sobre a nossa trilha 1, o nosso caminho do discípulo. Eu não sei se você nos visita hoje, mas explicando um pouco para você sobre como funciona o nosso processo de membresia. Hoje a gente divide o caminho do discípulo em 3 trilhas diferentes. A primeira delas, a trilha 1,
que é essa que eu venho falar para vocês hoje, ela é um processo de 4 encontros, onde nós vamos discutir um pouco mais sobre o que é a igreja e também o que é a Igreja Vértice, para que você possa participar da igreja como membro. Esse é o nosso processo de membresia. Se você chegou hoje, você está com sorte. Essa semana é a última semana de inscrições para a trilha 1. Né? Tem um QR Code aí do lado. Obrigado, Marra. Tem um QR Code aí. E você pode apontar o seu celular para o QR Code e fazer a sua inscrição. As trilhas acontecem às terças-feiras à noite. Então, agora no dia 8/10, nós temos o primeiro encontro da trilha 1, ok? Acredito que é isso, da trilha 1. E nós temos um outro aviso para vocês agora, principalmente para os papais e para as crianças, e eu quero chamar a Tainá aqui para fazer para a gente esse aviso. Bom dia, gente! Para quem não me conhece, eu sou Tainá, líder do Ministério Infantil, e eu quero dar um recado sobre algo muito legal que a gente vai fazer com as crianças no mês de outubro, em comemoração ao mês da criança. Então, é uma programação que vai acontecer durante mesmo o momento de funcionamento do Ministério, no momento de culto. Não precisa de inscrição, só precisa chegar e levar as crianças normalmente. Mas a gente vai precisar da participação de vocês em algumas coisas. Comemorando o Dia das Crianças, a gente vai contar para eles, de uma maneira lúdica e divertida, as boas novas da salvação, que também é para as crianças, não é mesmo? Então, a gente quer que eles aprendam, internalizem isso. E, para isso, a gente dividiu, durante os 4 domingos de outubro, em temas. Cada domingo vai ser um tema, e cada tema conta uma parte da história da salvação. Então, no primeiro domingo, a gente vai falar sobre a criação do mundo. E aí que entra vocês, papais e mamães. Cada domingo, as crianças vão vir caracterizadas com aquilo que a gente vai estar contando para eles, com o tema do dia. Não precisa ser algo muito elaborado. No grupo de pais, a gente vai mandar inspirações, a gente vai mandar exemplos do que vocês podem fazer. Se vocês se animarem, pode fazer algo, né? Bem legal. Mas se vocês forem, assim, pais, mães de 3 ou mais crianças, faço parte desse grupo, pode ser algo bem simples e simbólico também. Mas só para ficar bem divertido para eles. Então, falando rapidinho, mas depois no grupo de pais, a gente vai colocar de novo tudo resumido, tá? Para vocês acompanharem. Primeiro domingo vai ser Dias da Criação. Segundo domingo, a gente vai falar sobre personagens bíblicos. Então, pode escolher aí um personagem da Bíblia para ver caracterizado. No terceiro domingo vai ser Milagres de Jesus. E no último domingo, Povos e Nações. Lembrando que as boas novas são para todos os povos e que as crianças podem se engajar com isso também. Tá bom? Então, conto com a participação e engajamento de vocês. E daí, quem ainda não faz parte, do grupo de pais, eu vou colocar o QR Code, o link para participar no grupo da igreja. Vocês podem entrar, que todos os avisos estarão lá também. Tá bom? Obrigada. Amém. Pensando na minha fantasia já, qual que eu vou. Não? Não. Gente, vamos fazer junto aqui a nossa oração de generosidade. Vamos falar um pouco sobre a campanha também, mas antes quero chamar vocês para orarmos juntos essa oração. Pai Santo, tudo que tenho e sou vem de Ti e pertence a Ti. Minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Gastá-la toda comigo mesmo e não me dispor a ofertar sacrificialmente é seguir o curso deste mundo e não o caminho de Cristo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade, da liberdade dos filhos de Deus, cujos corações e mentes estão sendo transformados, que resistem à ilusão das riquezas que sufocam a palavra, cujos corações estão em Teu reino e não nos sistemas deste mundo. Decido crescer em generosidade até que não haja nenhum necessitado entre nós. Decido ser confiável em relação a algo pequeno como dinheiro, a fim de que possas me confiar as verdadeiras riquezas. Acima de tudo, decido ser generoso, porque o Senhor é generoso. Ser semelhante a Ti é a alegria dos Teus filhos e filhas. Amém. Amém. Decido ser generoso, porque o Senhor é generoso. E ser semelhante a Ti é algo que fazemos aqui, né? A trilha de estar com Jesus, tornar-se como Ele e fazer o que Ele fez. Que essa possa ser uma disciplina presente nas nossas vidas. Você tem o QR Code do lado para você dar o seu dízimo, dar a sua oferta.
E nós estamos em campanha, a campanha Nossa Nova Casa. Obrigado, precisava de você de manhã. Obrigado. E bom a gente poder pensar e ouvir do Senhor o que Ele tem para nós em uma nova casa. Eu quero passar para vocês mais uma vez o vídeo do pastor Pedro Ferizoli. Estamos com muitas saudades dele e vamos assistir juntos aqui. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de poder apresentar para vocês o que nós acreditamos que muito em breve será a nova casa da Igreja Batista Vértice. Eu estou aqui no setor de garagens oficiais, a menos de 2 quilômetros do Eixo Monumental, uma região muito central de Brasília, muito segura, muito tranquila nos fins de semana. E nós encontramos um espaço que nós cremos que será muito adequado, não apenas para as nossas atividades atuais, mas também futuras. Nós projetamos a nossa permanência e funcionamento aqui por um longo prazo, pela graça de Deus. E aqui você pode ver, nós temos um espaço amplo. Imaginamos essa área toda desse pátio como um lindo jardim, uma área de convivência, de café, espaço onde antes e depois dos cultos e dos eventos nós vamos conversar, as crianças vão poder correr, brincar, com muita liberdade e segurança. Além disso, nós contaremos aqui ao redor com salas de aula para adultos, com salas de atendimento pastoral. Do lado de lá nós temos 3 blocos, 2 deles serão um lindo auditório para quase 1000 pessoas e o terceiro exclusivo para as nossas crianças e juniores também. Então nós estamos muito felizes com todas as perspectivas de tudo que esse espaço vai nos proporcionar, mas como você pode ver, o desafio é muito grande. Nós temos uma grande obra pela frente, nós cremos que o Senhor quer nos usar para a edificação não apenas de um prédio, mas de uma casa espiritual, e nós somos pedras vivas na construção desse edifício. Então, se informe sobre a nossa campanha em www.igrejavertice.com/contribuir. Lá tem todas as informações de como ofertar, seja adquirindo uma cota ou uma oferta avulsa. E participe, ore conosco pelo desafio que está diante de nós. Nós só conseguiremos fazer isso se formos juntos, como igreja. Então eu conto com a sua participação e com a sua oração, e a sua generosidade, e a minha também, em nome de Jesus. Deus, amém? Essa é a nossa campanha, nossa nova casa, e nós estamos convocando a igreja para participar juntos. Só faz sentido se fizermos isso juntos. Então, nós temos algumas formas de contribuição, eu vou falar rapidamente para vocês um pouco, mas vocês podem se inteirar tanto ali fora quanto também no site www.igrejavertice.com/contribuir. Nós temos 2 formas de auxiliar a igreja nesse momento. Qual que é a ideia? Nós temos cotas para serem vendidas. Você pode comprar uma cota, você pode comprar 2 cotas, 3, quanto o Senhor falar para você. O que são essas cotas? É um valor de R$100 por 24 meses, onde a gente está pedindo esse auxílio da igreja, ok? Você pode falar, poxa, Fred, realmente para mim fica difícil dar uma cota, me comprometer com um valor tão grande como esse, então nós temos também a possibilidade de você fazer ofertas avulsas. O Senhor colocar no seu coração, fica à disposição, o QR Code está aí. E nós temos os QR Codes lá fora também, não preciso pegar agora também. Mas ali fora a gente tem todas as informações e espero que Deus abençoe você e que vocês possam fazer parte dessa história com a gente na nova casa. Como vocês podem perceber, está um pouco cheio, né? E são 3 cultos que nós estamos tendo agora, principalmente para as crianças. A gente precisa de um espaço para poder apoiá-las um pouco mais, para poder passar a informação para elas de uma forma que seja saudável, que seja confortável, que seja bacana. Então, a gente entende do Senhor que é o momento da gente se mudar. E queremos chamar vocês para participar disso. Amém? Deus os abençoe. Eu quero chamar o pastor Felipe para nos levar a mensagem. Abençoe. Amém. Muito bom ser abençoado pelo Fred, não apenas cantando aqui, mas ministrando também, nos guiando em oração. Fred, você é uma bênção, viu? Amém. Vocês estão com saudade do Pedro? Bom ver o Pedro, né? Nossa, saudade do Pedro. Tivemos um sim especial aqui da frente, eu imagino mesmo que pastor Pedro estará conosco já aí na semana que vem, está vindo cheio de novidades, Deus tem feito muitas coisas. Semana que vem recebam Pedro com muito carinho, com muito amor, muito feliz de tê-lo de volta na semana que vem.
Antes da gente começar a nossa mensagem, começar a nossa conversa de hoje, eu também queria chamar aqui um casal muito querido, o Ítalo e a Micaela. Venham aqui. Queridos, pode bater palma, gente. Amém. Olha a cabeça aí, pronto. Estou te falando que eu costumo bater, tá? Assim. Ítalo e a Micaela são um casal muito queridos aqui da igreja, fazem parte da comunidade do Guará, né? Comunidade liderada pela Lara. Tem gente da comunidade do Guará aqui? Tem, viu o Lucas ali? Que a galera vem mais à noite, né? Ai, que beleza. Temos pessoas da comunidade do Guará aqui. A Micaela está indo para a Itália nessa semana, agora, quarta-feira. Micaela vai fazer um curso de medicina lá. Vai passar um tempo, alguns anos lá, estudando, fazendo um curso de medicina. E o Ítalo, daqui a alguns meses, vai também para acompanhar a Micaela nesse período, nesse tempo que ela estará lá. Nós cremos que todos nós, cristãos, discípulos de Jesus, somos missionários, certo? Somos enviados ao mundo para proclamar as boas novas do Evangelho e manifestar a chegada do Reino de Deus. Essa ida da Micaela e do Ítalo para a Itália não é apenas para estudar, mas é para proclamar, para testemunhar. E nós, como igreja deles, e continuaremos igreja de vocês, queremos que vocês encontrem uma igreja lá para pertencer também, mas continuaremos igreja de vocês aqui. Nós queremos orar por vocês, não apenas agora, mas durante esse tempo que vocês estarão lá. E eu queria que a gente fizesse isso desde já. Se você se sente confortável, queria te pedir para ficar de pé, estender a mão aqui para a direção deles. A Micaela já vai essa semana, o Ítalo vai daqui 2 meses, por aí, um tempo. Ainda vai estar um tempo aqui. Não se assuste se você vir aqui apenas o Ítalo na igreja, está tudo bem. É só porque a Micaela foi na frente, tá bom? Vamos orar, estenda a sua mão aqui para eles, para que nós possamos os abençoar e os enviar. Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo chamado do Senhor na vida dos teus filhos, Pai. Obrigado porque o Senhor os chamou das trevas para a luz, o Senhor os fez corpo de Cristo, povo de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nisso o Senhor fez para proclamar as boas novas do Senhor, para que eles fizessem conhecidos a sua gloriosa salvação e testemunhassem do seu poder. Que o Senhor os capacite poderosamente a fazer isso numa terra, num país que precisa tanto do Senhor, Pai. Que eles possam ser testemunhas fiéis, que a Micaela seja abençoada, Pai, no curso de medicina e que tudo o que ela fizer aponte para o Senhor e que as pessoas possam ver nela, ver no Ítalo, ver no casamento deles a sua glória, a sua presença e possam te conhecer. Nesse período, Pai, em que estarão afastados fisicamente, que o Senhor os sustente, os fortaleça e que o Senhor possa mantê-los unidos por meio do Teu Espírito, Pai, que eles possam experimentar a Sua graça. Nós, como igreja, Pai, nós, como igreja, os enviamos, os abençoamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Contem com a gente. Amém, gente. Que tempo... Gente, é lindo demais o que a gente está vivendo. Que tempo especial. Pessoas indo, pessoas vindo, mas pessoas se encontrando com Cristo e sendo usadas por Ele. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Dinato. Hoje eu tenho o privilégio de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Se você está chegando agora na nossa igreja, seja aqui presencialmente, seja virtualmente, nos nossos canais no YouTube, no nosso podcast, nós organizamos a nossa igreja em estações. Nós cremos como igreja que somos chamados para formar discípulos maduros. E o que significa formar discípulos maduros? Crescermos em semelhança com Cristo. Esse processo não é um processo rápido e imediato, mas é um processo que demanda uma rendição e uma reorganização das nossas vidas em torno daquelas coisas usadas pelo Espírito Santo para nos transformar. As práticas do caminho de Jesus, o ensino da sua palavra e a vida em comunidade. Exatamente por isso, a cada trimestre nós focamos aqui na nossa igreja, nas nossas mensagens e ensinos nas comunidades, em uma prática do caminho de Jesus. No último trimestre nós estamos olhando para a prática do silêncio e da solitude. Estamos sendo desafiados na prática do silêncio e da solitude, em um mundo cada vez mais barulhento, em um mundo cada vez mais bagunçado e agitado.
em corações cada vez mais barulhentos, agitados, bagunçados. Entendemos que a solitude orienta os nossos olhos e o nosso coração para a presença de Deus. A solitude direciona a nossa atenção à presença de Deus. Mas nós também entendemos, no último mês, em uma série específica chamada Solitude versus Comunidade, que o convite de Jesus é tanto para vivermos em solitude, quanto para vivermos em comunidade. Somos direcionados da solitude para a comunidade, da comunidade para a solitude, porque se a solitude é o local em que os nossos olhos se voltam para a presença de Deus e que nós somos cheios dessa presença, na comunidade, a comunidade é o local em que a presença de Deus em nós transborda uns nos outros, em que a presença de Deus no meu irmão transborda na nossa vida, na minha vida, e que nós podemos ser transformados. Nas 2 primeiras mensagens dessa série, nós vimos como que a solitude nos direciona à comunidade. E vimos que não existe uma sem a outra. Se vivemos um processo de solitude saudável com Deus, se o nosso secreto com Deus é real, é sincero, nós somos direcionados à vida em comunidade. Nós, nas últimas 2 mensagens, na semana passada e hoje, estamos olhando para como a vida em comunidade revela, me direciona e restaura o caminho para a solitude. Como a vida em comunidade revela a necessidade da presença de Deus e por isso me direciona à solitude. Na semana passada nós vimos a fala de Jesus, de que Ele nos traria um novo mandamento, que nós deveríamos amar uns aos outros como Ele nos amou. E vimos que quando não fazemos isso, quando não conseguimos amar como Jesus amou os nossos irmãos, é porque muitas vezes não experimentamos verdadeiramente esse amor em nossas vidas. Na nossa conversa de hoje, na nossa mensagem de hoje, nós conversaremos sobre como o processo de retorno à presença de Deus, à vida com Deus, acontece por meio da comunidade. Se nós tivéssemos um título à parte para a mensagem de hoje, ela se chamaria O Caminho de Volta para o Caminho. Isso ficou ruim, é só para eu dizer que o criativo da equipe não sou eu. O caminho de volta para o caminho. Qual é o caminho proposto por Deus e vivido em comunidade que nos leva de volta ao caminho de Jesus, ao caminho estreito, ao caminho que nos conduz à vida? Para lermos e conversarmos sobre isso, olharemos para uma parte da palavra de Deus que tem na sua essência o paradoxo solitude e comunidade. Paulo escreve a carta aos Gálatas falando sobre uma manutenção da comunidade. Na igreja da Galácia havia uma divisão, uma imposição para que houvesse uma separação por práticas dietéticas, pela prática da circuncisão. E Paulo então está escrevendo para essa igreja, falando que agora todos somos um só povo e já não há separação, olhando para a comunhão. Mas nessa mesma carta em que ele escreve prezando pela comunhão, fiquei muito feliz de ver o Davi aqui. Bro, muito bom você estar aqui. Fiquei muito feliz. Travei o que eu estava falando, né? Mas é porque eu vi o Davi. Muito bom, bro. Seja bem-vindo, velho. O que eu esqueci? Me perdi. Desculpa, gente. É o TDAH, é a falta do remedinho. Solitude, comunhão, nós olhamos então para a carta aos Gálatas e Paulo escrevendo para essa igreja, falando sobre a necessidade de permanecermos em comunhão, de não haver divisão, porque agora somos um só povo em Cristo Jesus, e já não há judeu, já não há grego, agora somos todos um nele. Paulo vai falar sobre andarmos no Espírito, e vai falar sobre a nossa responsabilidade individual de caminharmos no Espírito, se vivemos, já que vivemos também nele. Nós vamos ler exatamente o início do capítulo 6, versos 1 ao 5, que diz assim. Então, se você tem sua Bíblia de papel, abra aí capítulo 6, versos 1 ao verso 5, é o que nós vamos ler juntos agora nessa manhã. Ele diz assim: Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo.
Cada um examine os próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. No trecho que nós lemos, nós caminhamos com Paulo em um paradoxo. Se olharmos apenas para o início do verso 2 e para o verso 5, a gente pensa que Paulo ficou maluco. Se olharmos e juntarmos esses dois versos, sobra algo mais ou menos assim: levem os fardos pesados uns dos outros, pois cada um deverá carregar a própria carga. E aí você olha e fala: Paulo, tem alguma coisa errada. Esse é um paradoxo. Você viajou. Mas não é verdade. Paulo tem muita clareza no seu ensino, e assim como era importante para essa igreja, ele é importante para nós também. O paradoxo da comunidade com a solitude, da responsabilidade individual para a responsabilidade comunitária, é um ensino real na palavra de Deus. Sem dúvida, há uma responsabilidade individual e todos nós somos chamados a assumi-la. Na carta aos Romanos, o mesmo apóstolo diz: porque está escrito, tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Há um chamado ao entendimento e à responsabilidade de que cada um de nós, a partir das próprias escolhas, prestará contas a Deus, por essas escolhas, por essas ações, por essas decisões. O próprio Jesus vai nos apontar para essa responsabilidade individual, para esses dois caminhos. Não apenas no dia do juízo, não apenas no dia que ele virá pela segunda vez, mas o impacto desses dois caminhos desde já nas nossas vidas. Jesus vai falar no final do Sermão do Monte, capítulo 7, sobre 3 figuras, 3 ilustrações acerca dessa responsabilidade individual de optar pelo caminho dele. Na última dessas ilustrações, ele vai dizer sobre o insensato e o prudente. O homem insensato é aquele que ouve as suas palavras e não as pratica, e por isso constrói a casa sobre a areia. Vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva e a casa cai. O homem prudente é aquele que ouve as suas palavras e as pratica, e constrói a sua casa sobre a rocha, e vem tempestade, chuva, vento, e a casa permanece de pé, porque está sobre a rocha. A ilustração imediatamente anterior é sobre 2 árvores. Árvores boas que produzem frutos bons e árvores ruins que produzem frutos ruins. E a primeira dessa sequência de 3 ilustrações nós vamos ler agora. Está lá em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Jesus nos apresenta um caminho largo, uma porta ampla e larga, que leva à perdição e à morte, e um caminho estreito e uma porta estreita que conduz à vida. Cada um de nós precisará caminhar por um desses 2 caminhos. Na verdade, o caminho amplo tem vários caminhos. Mas o caminho estreito é apenas um, é o caminho de Cristo Jesus. Cada um de nós precisará caminhar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita. Mas o apóstolo Paulo também nos fala sobre uma responsabilidade comunitária. Ele nos diz que, de alguma forma, todos nós caminhamos nesse caminho e somos, então, em sua infinita graça e bondade, suportados uns pelos outros enquanto caminhamos nesse caminho. Em sua infinita graça e misericórdia, Deus nos deu uma família, para que nós possamos caminhar juntos e permanecer nesse caminho. Porque o caminho é estreito, ele não é fácil, mas conduz à vida. Mais uma vez, pela sua graça e misericórdia, caminhamos com irmãos que nos suportam, nos sustentam, que ajudam e são instrumentos de Deus para que permaneçamos nesse caminho. É por isso que o caminho de Jesus, queridos, ele é estreito, mas ele não é solitário. Caminhamos em comunidade no caminho estreito proposto por Cristo. Mas por que precisamos percorrer esse caminho em comunidade? Como eu disse, esse caminho não é fácil. Nós, ainda percorrendo esse caminho, enfrentaremos lutas, tentações, dificuldades e muitas vezes cairemos. O pecado também está presente na vida daqueles que caminham no caminho de Jesus.
Essa é uma realidade que é muito explícita nas Escrituras. E talvez essa realidade seja constrangedora para você que está chegando hoje. Fale assim: ué, Felipe, tem pecado também na igreja? Eu achei que aqui eu ia encontrar pessoas santas, perfeitas, que não pecassem. Essa não é uma realidade. Ainda o pecado está presente. Haverá um dia em que, pela graça de Deus, após Jesus voltar pela segunda vez, estaremos completamente livres da presença do pecado. Mas até lá, caminhamos no caminho de Jesus, enquanto enfrentamos uma guerra em nós, do espírito contra a carne. O espírito guerreando contra os nossos desejos desordenados. Os desejos desordenados guerreando contra a vontade revelada de Deus em nós por meio do Espírito Santo. Graças a Deus que Jesus veio para os pecadores. Essa foi uma fala do próprio Jesus. Ele diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Afinal de contas, segundo o próprio Jesus, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Em sua primeira carta, João afirma que se dissermos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Ele diz: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Talvez seja difícil encarar a realidade de que há pecado entre nós, mas não será difícil se olharmos para as nossas próprias vidas. Quantas lutas nós lutamos diariamente para permanecer no caminho de Cristo. Quanta guerra há entre nós, ou dentro de nós, entre os nossos desejos desordenados que nos afastam da vontade de Deus e o Espírito que pela graça dele nos habita e nos aproxima dele. E se você não enfrenta essa guerra, essa batalha dentro de você, eu ouso dizer que você precisa ouvir mais o Espírito, se render mais a Deus, para que ela de fato aconteça. Afinal de contas, ela é um sinal, uma evidência da presença do Espírito em nós. Mas talvez, se você está chegando hoje na igreja e fale assim: beleza, se tem pecado na igreja e tem pecado no mundo, para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo na igreja? Achei que eu estava aqui no meio de pessoas perfeitas. A diferença entre aqueles que estão na igreja, que fazem parte da comunidade de Jesus e o mundo, é que no mundo, não importa a força que façamos para vencer os nossos pecados, não conseguiremos. E talvez você já tenha enfrentado a frustração, a dor, a angústia de querer e decidir nunca mais cair naquele pecado. E dizer: eu não vou mais cair nisso, eu não quero mais cair nisso, eu vi o estrago que faz. Eu nunca mais vou falar com a minha esposa desse jeito. Eu nunca mais vou cair na pornografia. Eu nunca mais vou mentir. Mas enfrentar a frustração, de vez após vez, cair no mesmo pecado. É apenas em Jesus Cristo que há a vitória. Precisamos de uma força externa a nós. Precisamos de uma capacitação externa a nós para vencer esse pecado. É por isso que a diferença entre aqueles que estão no mundo e aqueles que estão na comunidade de Jesus, aqueles que estão em Cristo, não é a ausência completa de pecado ainda, um dia será, mas é o reconhecimento da necessidade e da dependência de Cristo. Reconhecer a presença do pecado é reconhecer a necessidade de Jesus. Precisamos de Cristo porque o pecado ainda está presente. Mas reconhecer a presença do pecado também nos conduz a reconhecer a necessidade da comunidade de Jesus. Precisamos uns dos outros para caminharmos juntos no caminho da restauração. Depois de escancarar essa realidade, quando diz se alguém for surpreendido em algum pecado, falando isso para os irmãos, Paulo começa dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. Depois de escancarar a realidade da presença do pecado, Paulo passa a nos apresentar um caminho de volta para o caminho. Essa é a nossa ênfase hoje. Há 5 passos, 5, eu ia falar chaves, mas são mais degraus. São mais pedrinhas que a gente vai pisando num caminho escorregadio, que vai nos sustentando nesse caminho, até que nós voltemos ao caminho, até que nós nos encontremos novamente no caminho de Jesus. Há 5
degraus nesse caminho de volta ao caminho. E o primeiro deles é a exposição. Nós somos chamados para a exposição. Não há transformação sem exposição dos nossos pecados. Nós vivemos um mundo que preza pelas máscaras, por velarmos o pecado, escondermos o pecado. Nós, em relacionamentos por interesse, em relacionamentos superficiais, colocamos máscaras de perfeição, máscaras de santidade. E nesses relacionamentos superficiais, não conseguimos revelar a nós mesmos, não conseguimos desenvolver relacionamentos profundos de vulnerabilidade, porque, na verdade, temos medo da exposição. Vivemos um mundo em que relacionamentos virtuais crescem, enquanto relacionamentos reais, de proximidade, de convivência, de compartilhamento de mesa, reduzem. Recentemente, em algumas conversas com alguns jovens, falei como um velho agora, né, mas está tudo bem, eu reconheço minha idade. Tenho perguntado, quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? E as respostas são meio... porque as pessoas param para pensar. Né? Assim, e não é porque tem muito. É porque é uma conta de quantos tem por serem tão poucos. Será que eu tenho? É tal pessoa que está em tal lugar. Crescemos diariamente o número de seguidores, mas quantos amigos de fato temos? Infelizmente, esse padrão de relacionamentos superficiais com máscaras, relacionamentos irreais, também entra nas nossas igrejas. E muitas vezes entra de forma brutal, com a chamada hipocrisia. Por conta da necessidade de parecermos santos, e essa necessidade tem aspas, tá? Por conta da necessidade de parecermos santos, escondemos os nossos pecados mais profundos. Mas qual é o problema de usarmos máscaras nos nossos relacionamentos? O problema é que à medida que escondemos esses pecados, eles ganham força, poder, eles nos consomem por dentro, eles nos arrastam a uma prisão de medo, angústia, dor, vergonha. Esse é o padrão que nós encontramos. Parece que a mentira, que a omissão, e que o esforço para mentir e para omitir, o esforço para sustentar as máscaras, vale mais a pena do que o esforço da exposição. Esse também é um efeito do pecado. O que houve no primeiro pecado? Vimos um pouco disso na semana passada. Assim que a humanidade cai pela primeira vez, ela se esconde da presença de Deus. E nós vemos nascer ali medo e vergonha. Antes não havia. Diz a palavra, o último versículo do capítulo 2, eles viviam nus e não sentiam vergonha. De repente, por conta do pecado, da desobediência a Deus, eles se escondem com vergonha, eles olham e percebem que estavam nus, eles se isolam com medo. O problema, mais uma vez, é que enquanto escondemos o pecado embaixo das nossas máscaras de perfeição, nós não somos transformados, não somos curados. Davi fala sobre isso no Salmo 32, após o seu pecado com Batseba, após o seu adultério, após mandar matar Urias, ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Quanto mais isolados ficamos com os nossos pecados, mais destrutivo se torna o poder do pecado nas nossas vidas. Quanto mais enrolados, escondidos, mais solitários nos sentimos. Quanto mais escondemos o pecado nas trevas, mais nos afogamos nas trevas dos nossos pecados. É por isso que o pecado gosta de ficar encoberto. É por isso que o pecado receia vir para a luz, porque é na escuridão do pecado que não é expresso em palavras, que ele nos aprisiona, que ele nos afugenta, que ele nos mata, que ele corrói as nossas vidas e que nós somos então espremidos, esmagados, sufocamos na dor, na angústia, nas trevas.
Por isso, precisamos intencionalmente de relacionamentos profundos e vulneráveis. Por isso é o que ansiamos por viver aqui na nossa igreja. Porque à medida que crescemos em intimidade e profundidade em nossos relacionamentos, torna-se cada vez mais difícil se esconder. E se você é casado, você sabe disso. Talvez até o dia do casamento você tenha botado uma máscara de perfeição, ou tenha mesmo estabelecido limites para que a pessoa te conhecesse de verdade. Mas depois do casamento, vivendo juntos, dormindo na mesma cama, compartilhando a mesma mesa, é cada vez mais difícil se esconder atrás dessa máscara. Nós queremos relacionamentos profundos para que seja impossível permanecermos mascarados, escondendo os nossos pecados. Richard Plas e James Caulfield dizem: a comunidade nos expõe. Em particular, revela nossa inclinação interior. Para ser ainda mais direto, qualquer experiência de comunidade com o tempo deixará nossa grandiosidade egocêntrica bem clara. À medida que caminhamos em relacionamentos sinceros, vulneráveis e profundos, os nossos pecados emergem, a nossa grandiosidade egocêntrica grita alto. Mas que maravilhoso é saber que nós podemos não nos esconder mais. Porque à medida que nos escondemos, somos corroídos. À medida que nos escondemos, mergulhamos e nos afogamos nas trevas. Mas essa não é a proposta de Deus para nós. Pastor John Mark Comer diz: devemos começar colocando tudo o que somos diante do olhar amoroso de Deus. É somente quando somos honestos com Deus, com os outros e conosco mesmos, sobre todas as maneiras pelas quais caímos, que entramos no processo de transformação. Em outras palavras, quanto mais nos escondemos, menos somos curados. É por isso que o processo de cura começa com uma exposição. É por isso que relacionamentos profundos nos levam à transformação em Jesus. Porque eles permitem que nos relacionemos sem barreiras, sem máscaras, sem limites, até que sejamos expostos. É importante eu fazer um parêntese: eu não estou falando de uma exposição vexatória, de humilhação, de constrangimento, de forma alguma. Não é isso que eu estou falando. E dependendo do contexto religioso em que você vê, você me ouve falar de exposição e talvez até se arrepie. Exposição com um grau de superioridade, com uma humilhação do irmão, não é uma exposição bíblica. A exposição bíblica é a exposição que olha nos olhos e fala: meu irmão, caminharemos juntos no caminho de restauração. Depois da exposição, depois desse pecado vir à tona em nossos relacionamentos, o próximo passo é a confissão. Nós somos chamados a confessar. Confessar é olhar para o pecado e assumir a responsabilidade, dizer: eu pequei. Davi faz isso diante de Deus. Salmo 51 revela isso: Senhor, eu pequei contra ti, só contra ti pequei. Vivemos em um mundo que, ao invés de confessar, justifica ou normaliza. Pequei porque fui criado assim. Foi minha criação. Foi o que meu pai me ensinou. Pequei porque a situação estava difícil, faltava grana. Pequei para manter a reputação, e por isso eu menti. Por isso eu escondi. Muitas vezes até colocamos a culpa no outro. Eu menti para te preservar. Soneguei porque a carga tributária do Brasil é muito alta. Fala sério. Traí porque ela não me dava atenção em casa. E às vezes a gente brinca. Quem não tem comida em casa, tem na rua. E a culpa é sempre do outro. E há sempre uma justificativa, mas não uma confissão. Há sempre uma validação e uma normalização, mas não uma confissão. Justificação do pecado e normalização é a conduta do mundo. É o caminho largo que conduz à morte. E deixa eu te dizer, não há justificação nem normalização que tirem o peso da culpa. Porque o que buscamos é isso.
Eu menti para te preservar. É como se falássemos assim, então beleza, eu me livrei da culpa. Isso é mais um caminho de morte. É impossível nos livrarmos do peso da culpa colocando em outros. Não, mentira. Só é possível nos livrarmos do peso da culpa porque Jesus levou essa culpa na cruz. Por isso o caminho é confessar. O apóstolo João fala sobre isso na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas não é um ato de confissão apenas a Deus, é entre nós, porque Deus escolheu usar o seu povo para manifestar o seu perdão. E por isso Tiago escreve, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Queridos, talvez confessar seja a coisa mais difícil que possamos fazer. Porque confissão pressupõe arrependimento. Confissão pressupõe pesar. Confissão pressupõe tristeza pelo ato cometido. Reconhecimento da maldade desse ato. Reconhecimento da transgressão diante de Deus. Reconhecimento da ofensa diante de Deus. Talvez confessar seja humilhante. Talvez confessar revele o orgulho interno lá de dentro que te levou a pecar. Mas é exatamente por isso que a confissão mata a velha natureza para que a nova natureza possa florescer. Ao confessarmos, abrimos mão do nosso orgulho, nos rendemos, morremos para nascermos de novo em Cristo. Exatamente por matar a velha natureza, a confissão nos liberta. A confissão nos torna livres. Davi fala sobre isso no mesmo Salmo 32, que ele falou, enquanto eu escondi, eu morri. Enquanto eu escondi, meus ossos definhavam de tanto gemer. Mas no verso 5, Davi diz, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ao confessarmos, encontramos em Cristo e na comunidade de Cristo perdão. Richard Foster diz, a confissão começa com pesar, mas termina com alegria. A celebração no perdão dos pecados, pois isso resulta numa vida genuinamente transformada. Terceiro passo na caminhada do caminho de volta para o caminho é o perdão. Nós vivemos um mundo em que diante da confissão de pecado exige compensação, exige pagamento. Na verdade, um mundo que até normaliza o pecado diante da compensação. Isso que é uma frase comum? Ele rouba, mas faz. Você quer outra? Ele é agressivo, mas paga as contas. Ele me bate, mas tem o coração bom. Corremos o risco também de compensarmos dentro da igreja. De dizermos, ok, ele pecou nesse sentido, mas olha só, ele lidera. Ele é tão usado por Deus, não deve ter sido tão ruim. Mas como igreja também, muitas vezes, ao invés de perdoar, exigimos compensação. Um irmão que nos ofendeu, perdoamos mediante humilhação. Tudo bem, eu perdoo. Mas eu quero que ele seja exposto. Eu quero que ele passe pela dor e pelo sofrimento. Tudo bem, ele me traiu, mas eu exijo que ele me reconquiste a todo custo, por meio de penitência. E é claro que, diante do perdão, precisa haver mudança. O perdão não extingue a necessidade de mudança, de transformação, de mudança de conduta, de mudança de postura. Mas o perdão, segundo Jesus, zera a conta. O perdão, segundo Jesus, estabelece um novo princípio, estabelece um novo início, estabelece uma marca zerada. Muitas vezes, quando perdoamos, mantemos o débito.
Mais ou menos assim, ok, você pecou e você está aqui com menos 10 no meu grau de confiança, no nosso relacionamento, e eu te perdoei, mas você precisa remar para chegar no 0. Perdoar não é isso. Perdoar é zerar a conta. Perdoar e suportar uns aos outros caminham lado a lado. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Colossenses, capítulo 3, ele diz: como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que vocês suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. A última frase nos confronta. Qual é a motivação do nosso perdão? Sermos perdoados por Deus. Mas qual é o modelo do nosso perdão? É o perdão com o qual o Senhor nos perdoou. E se você olha para si mesmo, se você olha e conhece a magnitude do seu pecado, a feiura do seu coração, você também conhece o tamanho do perdão que foi derramado sobre a sua vida na cruz do Calvário. O tamanho do perdão que Cristo derrama nas nossas vidas dia após dia. Não apenas 70 vezes 7. Algumas dezenas de vezes dentro do mesmo dia. Esse é o perdão que somos chamados a perdoar. A igreja é comissionada a perdoar. Se você olha o final do capítulo 20, se você olha para o capítulo 20 do final do Evangelho de João, Jesus sopra o Espírito Santo nos seus discípulos e diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. A vocação da igreja é proclamar o perdão de Jesus Cristo. A vocação da igreja é manifestar o perdão dos pecados na sua comunidade. Dietrich Bonhoeffer, no livro A Vida em Comunhão, diz: Cristo se fez nosso irmão para nos ajudar. Agora, por meio dele, nosso irmão se tornou Cristo para nós na autoridade do seu ofício. O irmão aparece diante de nós como sinal da verdade e da graça de Deus. Ele ouve nossa confissão de pecados em lugar de Cristo, e em lugar de Cristo, ele perdoa nossos pecados. Sim, Cristo nos perdoa. O sangue dele nos lava, nós somos purificados, redimidos ao confessarmos, ao nos rendermos. Mas nós experimentamos esse perdão quando manifestamos esse perdão entre nós. Ao confessarmos uns aos outros e ouvirmos do outro: você está perdoado. Esse é o convite para nós como igreja. Precisamos ser uma igreja exposta, vulnerável, que confessa os seus pecados, mas que manifesta entre nós o perdão de Jesus. E por manifestar o perdão de Jesus, chega no quarto momento, no quarto passo, que é a comunhão. Em nosso mundo, quando o pecado ofende demais, quando não é mais possível escondê-lo, quando não é mais possível justificá-lo, quando não é mais possível normalizar esse pecado, essa transgressão, nós decidimos por excluir, por condenar, por afastar, por cancelar. Esse não serve mais. Esse aqui não pode mais. Eu não vou mais ouvi-lo. Quantas vezes fazemos isso também em nossas igrejas? Esse pecado eu não aceito. Mas diante da exposição e da confissão, diante do perdão, comunhão. Mais uma vez, a comunhão não exclui os outros, isso é importante. A comunhão é um processo que acontece, ou a comunhão é um estado, é uma realidade em Jesus Cristo, de um processo de exposição, confissão e perdão. A comunhão, em primeiro lugar, não exclui a necessidade de confissão e arrependimento. Mas diante da exposição, da confissão, perdão e comunhão. Como nós somos bons em condenar. Dallas Willard diz: temos grande confiança no poder da condenação
para endireitar os outros. Se isso falhar, não devemos ao menos deixar claro que estamos no lado certo? Confiamos no poder da condenação para que o outro seja transformado. E se isso der errado, é melhor que todos saibam que pelo menos eu estava certo e ele errado. É melhor que todos saibam que pelo menos a gente é melhor do que ele. Não é assim o caminho de Jesus. O apóstolo Paulo está escrevendo exatamente contra a divisão, contra a separação. Nós lemos o primeiro versículo, e esse primeiro versículo talvez nos leve a um entendimento que não é o desejo do apóstolo Paulo de Deus. Ele diz: irmão, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Nós lemos o final: cuide-se cada um de não ser tentado. E muitas vezes pensamos que é ser tentado pelo pecado do irmão. Então, o meu irmão mentiu, eu vou restaurá-lo, mas eu vou tomar cuidado para não mentir também. Meu irmão caiu na pornografia, eu vou restaurá-lo, mas eu vou tomar cuidado para eu não cair também. E isso estabelece alguns muros, algum distanciamento. É quase um medo de contaminação. É quase um medo de pegar a mesma doença. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ainda que tenhamos que tomar cuidado, sim, para não cairmos nesses pecados, a orientação do apóstolo Paulo não tem a ver com o mesmo pecado do irmão. Essa orientação precisa ser lida à luz do versículo 26 do capítulo 5, que diz: não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ela também precisa ser lida à luz do versículo 3 do capítulo 6. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. A orientação do apóstolo Paulo é: vocês que são espirituais devem restaurá-lo, sem achar que vocês são melhores do que ele. Sem achar que vocês são mais santos porque ele pecou e você não. Sem achar que vocês são superiores, sem deixar que o seu coração se ensoberbece. É isso aí, amém. Eu falo em língua, vocês interpretam. Hein? Meu Deus do céu. Aí, né, Diegão? Aí que eu me perdi, né, de novo. Há um grande risco de, no processo e na caminhada de restauração, a soberba, o orgulho, tomar o nosso coração. E esse é o alerta do apóstolo Paulo. É por isso que os versos 4 e 5 desse mesmo capítulo vão combater isso. E esse é o objetivo dos versos 4 e 5. O que ele diz nos versos 4 e 5? Ele diz: cada um examine os próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá carregar a própria carga. O que ele está dizendo é: você não pode se achar melhor porque o seu irmão pecou nesse pecado e você não. Porque cada um deverá examinar o próprio coração. Queridos, a santidade não é comparativa. Eu sou o mais santo porque o meu irmão é mais pecador. Na verdade, diante de Deus, a feiura do pecado revela que você e seu irmão, no maior pecado que você possa pensar, no pecado que você menos aceitaria, você e seu irmão estão exatamente no mesmo barco, estão exatamente no mesmo nível, carecendo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, carecendo de uma transformação que só Ele pode operar. E por isso o alerta do apóstolo Paulo é: não se sinta superior. Na verdade, queridos, a santidade é comparativa, sim. Há diversos relatos na Escritura que dizem: sejam santos, porque Deus é santo. Se acharmos que podemos nos orgulhar diante do pecado do irmão, precisamos olhar para o nosso coração e compará-lo com a santidade de Deus. E a partir disso, ninguém pode se orgulhar. Por isso, precisamos amar, perdoar, sem nos ensoberbecermos. Diante disso, diante da confissão do irmão, diante do perdão, comunhão. Vivemos uma epidemia de superioridade e ensino. E o meu irmão confessa e eu digo: isso é fácil, você precisa fazer isso. Numa posição de superioridade. Dietrich Bonhoeffer diz: quem vive sobre a cruz
Quem reconheceu na cruz de Jesus a mais profunda impiedade de todos os seres humanos, bem como do próprio coração, esse não estranha mais pecado algum. Quem já se assustou com a monstruosidade de seus próprios pecados, que levaram Jesus à cruz, esse não mais se assusta nem mesmo diante do pecado, do pior pecado de um irmão. Diante da cruz somos todos humilhados, diante da cruz somos todos humildes. Mas há também um aspecto positivo no ensino do apóstolo Paulo, não apenas o que não fazer, se ensoberbecer, mas o que fazer. Ele começa esse trecho dizendo, vocês que são espirituais. Paulo não está estabelecendo um critério dentro da comunidade de Cristo. Ele não está dizendo, Diego, você que é mais espiritual do que o Felipe, ocupa uma posição superior na caça dos discípulos de Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ser espiritual, segundo o apóstolo Paulo, é o mínimo exigido dos discípulos de Jesus. E nós conhecemos isso a partir do capítulo 5. O que o capítulo 5 de Gálatas, um capítulo muito conhecido, vai dizer? Se vocês vivem pelo Espírito, andem também no Espírito. Se vocês nasceram de novo, e nascer de novo é nascer do Espírito, como Jesus vai dizer a Nicodemos, se vocês nasceram de novo do Espírito, andem também no Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor, paciência, bondade, amabilidade. Está lá no meio mansidão, domínio próprio. Restaurar com mansidão é prerrogativa daqueles que andam no Espírito. Ou seja, todos os discípulos de Jesus. Somos chamados para exercer mansidão, porque esse é um fruto do próprio Espírito que existe em nós, que habita em nós. Muitas vezes queremos ser o tio Paulo cajadada. Botar o dedo na cara e falar, você, seu pecador, você que não fez isso ou não fez aquilo. O chamado de Jesus para nós é para exercermos com mansidão o chamado à comunhão até alcançarmos a restauração. Porque não há prepotência, não há soberba, na verdade há humildade. Mais uma vez, Dietrich Bonhoeffer vai dizer, no trato sério e diário com a cruz de Cristo, o cristão perde aquele espírito tipicamente humano de julgar. E ele recebe o espírito da seriedade divina e do amor de Deus. Você é chamado para restaurar o seu irmão com mansidão, independente da sua personalidade. Por fim, queridos, o caminho final, o resultado final, o passo final é a restauração. A NVT traduz o verso 1 desse mesmo capítulo como: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Por meio da exposição, da confissão, do perdão e da comunhão, nós damos as mãos aos nossos irmãos e ajudamos a voltar ao caminho certo, ao caminho de Jesus. E assim podemos permanecer. Esse é o objetivo último e mais importante da vida em comunidade. Caminharmos juntos no caminho estreito. Permanecermos no caminho de Cristo. Olhando para Cristo. Até atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Por meio da exposição, da confissão, do perdão e da comunhão. Ajudamos e somos ajudados. Damos as mãos e recebemos as mãos. Caminhamos no caminho de Jesus. Esse é o nosso chamado. É isso que nós queremos viver como igreja. É isso que nós queremos viver em nossas comunidades. Precisamos de relacionamentos profundos, de exposição. Precisamos nos arrepender e confessar. Precisamos de perdão e precisamos perdoar. Precisamos manter a comunhão, porque esse é o caminho da restauração. Paulo diz que esse fardo é pesado demais para ser carregado sozinho. Jesus chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados e diz que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Jesus toma os nossos fardos e nos ajuda a carregar esses fardos na caminhada.
por meio dos nossos irmãos. Mas, queridos, precisamos viver dessa forma porque essa foi a obra de Jesus também nas nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo diz: carreguem os fardos pesados uns dos outros e cumpram a lei do Senhor, ele está se referindo à mesma lei que lemos na semana passada, João capítulo 13, versículo 35. Ele está dizendo, ou Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu amei vocês. Qual foi a forma como Cristo nos amou? Cristo nos convidou para um relacionamento vulnerável, verdadeiro, exposto. Cristo diz: venha como você está, se renda como você está. E quando você vier e tomar consciência do seu pecado, e quando você vier e tiver a sua transgressão exposta, venha a mim e confesse. Se arrependa, se renda, se entregue. E ao confessar, seja liberto, transformado, curado. Ao longo da vida de Cristo, vemos Cristo recebendo pecadores, confessando os seus pecados e dando, Cristo Jesus, dando cura, restauração, transformação. Tudo isso no bolo chamado salvação. Seja liberto da prisão, das trevas, dos seus pecados. Seja curado. Cristo faz isso por meio da comunhão conosco. Diante da confissão, Ele nos perdoou. Diante da confissão, nos livrou da culpa, da dor, da angústia. Diante da confissão, nos curou, nos libertou, nos salvou, mas também nos deu o Seu Espírito, com quem temos comunhão com Deus e com o Pai. E no caminho da restauração, o Espírito nos habita e somos feitos nova criação. E em Jesus Cristo, na comunhão com Cristo, na comunhão por meio do Espírito, experimentamos nova vida, vida abundante, vida de alegria. Aqueles que estão em Cristo são nova criação. Libertos da culpa, da vergonha, do medo, da dor, da angústia. Recebem nova vida, novo fôlego. Queridos, esse é o convite de Jesus ainda hoje. Esse é o convite de Jesus para vivermos isso como comunidade, como igreja, na nossa comunhão. Mas também é o convite de Jesus para nós individualmente. Esse é o convite de Jesus para cada um de nós. Não há outro caminho. Não há outra vida. Não há outra solução. E talvez seja você. Talvez você tenha lido Davi dizer que enquanto ele escondia o pecado, os ossos dele eram moídos. Ele definhava de tanto gemer. Talvez essa seja a sua situação nesse momento. Talvez o que você tem experimentado seja uma prisão na angústia dos seus pecados. Um afogamento em trevas. A falta de ar causada pela opressão das trevas do seu pecado. Talvez a forma como você se sinta seja como tendo seus ossos esmagados enquanto você esconde o seu pecado. O apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não apenas nos perdoar, mas nos purificar de toda a injustiça. E talvez esse seja o convite de Jesus para você hoje. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo esse convite. Talvez seja a primeira vez que você está se deparando com o quanto você está mergulhado em trevas. O quanto você está preso no seu passado, no seu pecado. O quanto você está sendo esmagado e os seus ossos estão gemendo, sendo moídos pela presença de um pecado escondido. Mas o convite de Jesus para você é: venha
Amém. O convite de Jesus é: confesse, se exponha, e você receberá perdão, libertação, cura, transformação, alegria ao invés de pranto, riso no lugar do choro, vida plena no lugar da morte. Dietrich Bonhoeffer diz: onde o pecado é odiado, confessado e perdoado, a ruptura com o passado se tornou completa. O que é antigo passou. E onde houve ruptura com o pecado, ali existe conversão. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Precisamos ouvir esse convite dia após dia. Precisamos ouvir o convite de Jesus para ir a Ele e nos rendermos a Ele dia após dia. Nós ouviremos esse convite agora, nós baixaremos as nossas cabeças, fecharemos os nossos olhos e clamaremos para que Ele fale a nós, para que Ele nos convide mais uma vez, para que Ele revele a nós aquilo que está escondido, para que Ele nos guie, nos fortaleça na confissão, para que recebamos perdão, para que desfrutemos de perdão, e a partir do perdão, liberdade, transformação, um novo respirar, um novo fôlego. Oh Senhor, como precisamos de um novo fôlego, comunhão e nova vida. Senhor, nós precisamos disso. Nós precisamos desse convite, Senhor. Nós precisamos experimentar essa nova vida. Somos nós que muitas vezes nos prendemos, nos amarramos nos nossos pecados. Somos nós que muitas vezes somos sufocados pela culpa, pela vergonha, pelo medo. Oh Senhor, obrigado pelo seu convite. Obrigado pela sua obra na cruz. Obrigado pelo seu convite a uma vida de liberdade, a uma vida que não é marcada pela culpa, a uma vida que não é presa, a uma vida que não é sufocada pela angústia e desespero de um pecado encoberto. Obrigado porque há liberdade no Senhor. Obrigado pelo seu convite para irmos ao Senhor, como somos, como estamos, vulneráveis, rendidos. Nós queremos render todo o nosso coração, nós queremos render toda a nossa vida, nós queremos render e expor todas as nossas lutas, nós queremos confessar os nossos pecados. Nós ansiamos, necessitamos do seu perdão, da sua comunhão. Nós ansiamos, necessitamos do seu perdão e da sua comunhão, não para permanecermos nos nossos pecados, mas para sermos verdadeiramente transformados. Então fale mais uma vez, por meio do seu Espírito, nos convide mais uma vez. E Senhor, para aqueles que nunca se renderam a esse convite, chame-os, fala com eles. Para aqueles que estão presos, convida-os, Senhor, à liberdade. Ainda de olhos fechados, igreja, nós experimentamos essa liberdade quando nos rendemos a Cristo. E assim como o primeiro passo do caminho de volta ao caminho em comunidade é a exposição, é a confissão, no nosso relacionamento com Cristo, o primeiro passo também é a exposição e confissão. Também é rendição, também é entrega, também é clamor, também é reconhecer: Senhor, esse sou eu que necessito.
esse sou eu. E a partir disso é experimentar perdão, comunhão e nova vida. E diante disso eu quero te convidar, se você é esse que está ouvindo esse convite pela primeira vez, enquanto a igreja está de olhos fechados, como um ato de rendição e de dizer: Senhor, sou eu me entrego, eu me rendo. Talvez você já tenha feito isso em algum momento da sua vida, talvez seja a primeira vez. Talvez você tenha vivido na igreja. Mas se você está ouvindo o convite dele, é ele quem está te chamando. E como um ato de rendição e entrega, eu quero orar por você e te convidar para levantar a sua mão onde você está. A igreja está de olhos fechados, esse não é um sinal para a igreja, esse é um sinal de rendição para Cristo. Se você é esse que precisa desesperadamente de Jesus e que tem ouvido o convite dele para se livrar das trevas para a luz, quero te convidar a levantar a sua mão. Levante a sua mão para eu orar por você. Levante a sua mão dizendo: Senhor, eu preciso, eu me rendo, eu me entrego plenamente. Senhor, eu me exponho diante de Ti. Senhor, eu me exponho. Vem com seu perdão, Senhor. Amém. Amém. Pai, há irmãos aqui com as mãos levantadas, se rendendo diante do Senhor, Pai, se expondo, confessando. Talvez sejam irmãos que estejam presos, Pai, pela culpa, pela vergonha, pela dor do passado, pelas trevas do pecado, que tenham como Davi sentido, e tudo que tem sentido, como ossos sendo esmagados, Senhor. Senhor, diante da exposição dos irmãos, da confissão, diante da entrega e da rendição, nós como igreja, assim como o Senhor nos comissionou, declaramos o seu perdão. Porque foi o Senhor que soprou sobre nós o seu Espírito e disse: se perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Então, nesse momento, como sua igreja, cheia do teu Espírito, nos irmãos que se rendem a Ti, declaramos o seu perdão. E clamamos para que no poder do seu nome esse perdão os alcance, os preencha. Que a comunhão contigo por meio do Espírito Santo os liberte, para que não haja mais culpa. Senhor, eles estão livres, o Senhor levou a culpa na cruz, e já não há condenação, aleluia. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Dê a eles a experiência da liberdade, Senhor. A experiência da transformação, do teu amor, do perdão. Que eles possam ser alcançados, preenchidos, cobertos. Experimentar nova vida, Senhor, a partir de agora e por toda a eternidade. Como nova criação. Cheios do teu Espírito. Nós clamamos por Ele. Nós oramos, nós os abençoamos como igreja, Senhor. No teu poderoso, santo nome. Amém. Amém. Se você se rendeu, se entregou e quer caminhar em comunidade para que esse perdão seja manifestado agora em comunidade, nós estamos à disposição para orar, caminhar, para te abraçar, para desfrutar de comunhão contigo. Quero te convidar a ficar de pé. Nós cantaremos uma música agora que fala sobre esse Senhor. Esse Senhor que é bom pastor. Esse Senhor que diz sobre as ovelhas dele: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Esse pastor que diz que é a porta.
que Ele é a porta é estreita, mas Ele é a porta. E nesse bom pastor, as ovelhas entrarão e encontrarão pastagem, encontrarão vida, encontrarão alimento. Ele é o bom pastor. Vamos cantar sobre esse bom pastor. Não sei por onde devo andar, estende as mãos para me guiar. És o fogo quando a noite vem, a palavra que me conduz também. Não há um outro como o Senhor, somente Tu és Deus, o Salvador. Ainda que no vale eu ande, eu seque a fonte, és meu pastor. Não há um outro como o Senhor, somente Tu és Deus, o Salvador. Ainda que no vale eu ande, eu seque a fonte, és meu pastor. Humilde Rei é quem Tu és, mesmo sendo Deus lavou os meus pés. A mão que tudo aqui criou é a mesma que me resgatou. Não há um outro como o Senhor, somente Tu és Deus, o Salvador. Ainda que no vale eu ande ou seque a fonte, és meu pastor. Não há um outro como o Senhor, somente Tu és Deus, o Salvador. Ainda que no vale eu ande ou seque a fonte, és meu pastor. Pelo vale escuro és meu pastor. Quando estou perdido no caminho, és meu pastor. Quando perco a esperança e sofro, és meu pastor. Não importa o que estou passando, és meu pastor. Quando ando pelo vale escuro, és meu pastor. Quando estou perdido no caminho, és meu pastor. Quando perco a esperança e sofro, és meu pastor. Estás comigo, és meu pastor. Não há um outro como o Senhor, somente Tu és Deus, o Salvador. Ainda que no vale eu ande ou seque a fonte, és meu pastor. Não há um outro como o Senhor, somente Tu és Deus, o Salvador. Ainda que no vale eu ande ou seque a fonte, és meu pastor. Estás comigo, és meu pastor. Estás comigo, és meu pastor. Estás comigo, és meu pastor. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Você esteve aqui nessa manhã pela primeira vez. Passe ali fora, nosso stand de conexão. Queremos te conhecer mais, caminhar contigo. Sinta-se em casa. Volte domingo que vem, ou quem sabe hoje à noite. Hoje à noite é dia de batismo, dia de festa. Recebemos irmãos da nossa família. Venha, se você quiser, traga alguém para ouvir essa mensagem. Deus abençoe. Sua semana seja cheia da presença de Jesus. E até domingo que vem.